No ano de 1977, Carlos Villagrán, que desde o início da série Chaves interpretava o personagem Kiko, deixou a série. Os motivos reais nunca foram oficialmente divulgados e inúmeras hipóteses foram levantadas na tentativa de explicar sua saída. O que é certo é que Villagrán e Roberto Bolanhos nunca mais retomaram a amizade que mantinham desde o início dos anos 70. Em 1977, quando Villagrán saiu, o jornal mexicano El Universal publicou uma matéria que explicava as razões da briga entre Villagrán e Bolanhos. Segundo o jornal, a saída do Kiko se deu por diferenças criativas. Durante as filmagens de um episódio piloto, que abriria a temporada de 1978 do programa, Villagrán teria considerado o conteúdo do programa como repulsivo e deixado a equipe na sequência. Contudo, o jornal não dizia qual era o conteúdo do episódio em questão. Villagrán, até hoje, recusa-se a comentar esse assunto, e qualquer entrevista em que seja abordado esse assunto é imediatamente encerrada pela equipe de assessores. Supostamente, o jornal teve acesso a uma cópia do roteiro do episódio em questão, mas não publicou nem mencionou nada acerca de seu conteúdo. Isso seria fruto de um acordo entre a diretoria do jornal com altos executivos da Televisa, que desembolsaram uma quantia milionária em dinheiro para evitar a publicação desse roteiro. Existe uma lenda que diz que algumas cópias do tal roteiro sobreviveram, guardadas por funcionários do jornal. O episódio piloto chegou a ser gravado e mesmo editado para posterior apresentação perante os executivos da Televisa. E diz a lenda que eles ficaram horrorizados com o conteúdo. Um dos diretores de programação, na época, teria dito que aquele episódio era absolutamente impróprio para crianças e, na verdade, impróprio para qualquer um. A gravação original deste episódio foi destruída pela Televisa. Contudo, uma cópia clandestina foi feita por um funcionário da emissora. Essa cópia supostamente teria sido vendida para um colecionador argentino em 1996, numa transação que teria envolvido algo em torno de $400 mil. O depoimento a seguir é um compêndio de declarações de alguns funcionários da Televisa que, na época, foram submetidos à exibição do tal episódio. Todos eles pediram para não serem identificados. Poucos chegaram a ver o episódio finalizado e editado, e alguns desses, em razão da idade, já vieram a falecer. A partir da temporada de 1974, o Chaves foi ganhando destaque na programação da Televisa e conseguindo cada vez mais sucesso junto ao público. Bolanhos, porém, um artista inquieto que era, queria introduzir algumas mudanças no programa. Poucos sabem, mas naquela época, Bolanhos fazia planos de escrever roteiros de mistério e terror, e abandonar um pouco os humorísticos. Durante a temporada seguinte, de 1975, Bolanhos tenta introduzir alguns desses elementos de terror na série Chaves. E neste mesmo ano, vai ao ar o clássico episódio em que Chaves, Kiko e Chiquinha entram na casa de Dona Clotilde, e lá descobrem que ela era de fato uma bruxa. Originalmente, o roteiro previa que a incursão à casa da bruxa realmente aconteceria, e a descoberta deles teria implicações em episódios futuros. Executivos da Televisa interviram e impuseram o final que foi ao ar. Tudo não passava de um delírio das crianças. Ainda nesse ano, vai ao ar um episódio em que as travessuras e trapalhadas de Chaves fazem com que vários moradores da vila comam insetos embebidos em gasolina. O roteiro original previa um programa mais sombrio e assustador, mas novamente foi alterado por ordem dos diretores da Televisa. Nos 2 anos seguintes, Bolanhos continuou a introduzir elementos sobrenaturais de horror ou mistério nos episódios do Chaves. Episódios como aqueles em que as crianças assistem um filme de terror e a saga dos espíritos zombeteiros são frutos dessa influência de Bolanhos. No início de 1978, Bolanhos decidiu mudar radicalmente o programa. O Chaves, a partir de então, seria um programa de comédia com elementos de terror, mirando um público mais adolescente para adulto. E então Bolanhos escreveu um episódio piloto nessa linha, que chegou a ser filmado e exibido aos executivos da programação da Televisa, como citado anteriormente. E a reação foi absolutamente negativa.
os executivos vetaram terminantemente a mudança de rumo proposta por Bolanhos, e Carlos Villagrán, o Kiko, ficou tão horrorizado com o resultado final deste episódio que acabou deixando a série. A seguir, uma sinopse do conteúdo de tão controverso episódio. Essa sinopse foi escrita a partir de diversos depoimentos de funcionários da Televisa que chegaram a ver o episódio finalizado e editado, ou até mesmo que participaram da gravação, ou até mesmo ainda que tiveram acesso ao roteiro original. O episódio começa com Chaves brincando no pátio da vila, indo para lá e para cá, em um patinete. Kiko sai de sua casa, vê Chaves brincando e faz uma expressão zangada. Vai até ele, segura o guidão do patinete com as duas mãos e segue-se um diálogo. Chaves, quem te deu permissão para mexer no meu brinquedo? É que o patinete estava jogado no outro pátio e eu... Kiko fica ainda mais zangado. Eu coisa nenhuma, Chaves, devolve aqui meu patinete. E nesse instante, Kiko puxa o patinete bruscamente, derrubando Chaves. Então Kiko começa com sua risada escandalosa. Chaves levanta, pega o patinete e avança com o patinete sobre Kiko. Agora você vai ver uma coisa, Kiko! Ele corre e Kiko grita, mamãe. Neste meio tempo, Seu Madruga sai de sua casa e toma o patinete que Chaves estava prestes a bater em Kiko, impedindo que ele acerte-o. Dona Florinda vem para o pátio apressada. Mamãe, ele queria me bater com o patinete. Então Dona Florinda dá um tapa em Seu Madruga e diz, vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. E volta para dentro. Kiko aplica o tradicional gentalha em Seu Madruga e também volta para sua casa. Neste momento, um primeiro plano de Seu Madruga revela que seu nariz está sangrando. Ele tenta estancar o sangramento, sob um olhar preocupado de Chaves, mas sem sucesso. Ambas as narinas começam a derramar uma grande quantidade de sangue, até que Seu Madruga cai no chão do pátio. A cena corta para Kiko, Chiquinha e Chaves na escada da vila. A pouca iluminação do cenário sugere já ser noite, e os três choram muito. Em Chaves, cada personagem possui um modo característico de chorar, mas neste momento não. Os três choravam de forma comum, aos soluços, como se estivessem chorando de verdade. Essa cena dura aproximadamente 40 segundos. Em seguida, chegam o professor Girafales e seu Barriga, acompanhados de 2 policiais. Esses dirigem-se à casa de Dona Florinda e o professor bate na porta. Ninguém atende, então ele chama. Dona Florinda, abra a porta, por favor. Não há resposta, e os policiais arrombam a porta, entram e saem com Dona Florinda algemada. Seu rosto exibe uma imensa apatia enquanto os policiais a levam. Kiko, ao ver sua mãe sendo levada presa, desespera-se e é contido por seu Barriga. Dona Florinda nem parece tomar conhecimento da situação, mantendo sempre a expressão apática e o olhar vazio. Kiko, segurado por seu Barriga, chora muito e diz "mamãe" algumas vezes. Depois que os policiais deixam a vila levando Dona Florinda, seu Barriga tenta consolar Kiko, mas este corre para casa. E segue-se um diálogo entre seu Barriga e o professor Girafales. Que tragédia horrível tivemos aqui, Sr. Barriga. É verdade, professor. Eu deveria ter previsto que isso ia acabar acontecendo. E qual foi a causa da morte? Bem, o seu Madruga havia sido boxeador na juventude. Os socos que ele levou causaram um afundamento do crânio. O tapa que Dona Florinda lhe deu causou um traumatismo bem nessa região. Ele teve uma hemorragia cerebral e não resistiu. Uma tragédia horrível, Sr. Barriga. E quem cuidará dos preparativos para o funeral? Perguntou para o Sr. Barriga. Eu cuido de tudo. Não se preocupe, o senhor vai ficar aqui com as crianças? Sim, naturalmente. Seu Barriga deixa a vila. O professor Girafales entra na casa de Dona Florinda. Chiquinha e Chaves continuam sentados na escada. Agora eles pararam de chorar. Apenas olham fixamente para o vazio. Dona Clotilde sai de sua casa e vem em direção às crianças. Ela usa uma roupa diferente do que costumamos ver. Uma espécie de roupão preto com alguns símbolos bordados em vermelho e roxo. Neste momento, os depoimentos são contraditórios. Há quem afirme que Dona Clotilde traz consigo um livro semelhante a uma Bíblia.
Outros dizem que a fita falha quando ela aparece e só volta ao normal cerca de 40 segundos mais avançados no episódio. Uma fonte ainda descreve que Dona Florinda vai até a escada e conversa aos cochichos com Chiquinha. O que é consenso é o conteúdo que vem na sequência. O pátio da vila está vazio. A iluminação é mais escura que na sequência anterior, provavelmente sugerindo que está de madrugada. Uma cena panorâmica do cenário mostra as escadas vazias, em seguida do centro do pátio, onde está desenhado um grande pentagrama vermelho. E em seguida, Chiquinha sentada à porta de sua casa, abraçando os joelhos, com os pulsos enfaixados, e as bandagens estão sujas de algo que parece ser sangue. E então começa a ventar muito no pátio. Ouvimos um estrondo. É o portão da vila se abrindo. E então corta para uma cena rápida de Chiquinha. Seus olhos estão arregalados, sua boca entreaberta, numa expressão de puro horror. Ouvimos o som de passos, mas nunca é possível ver claramente que ou o que entrou no pátio. Mas algumas cenas de cerca de 1 segundo mostram que uma figura magra enrolada num pano branco está andando e deixando atrás de si um rastro de uma substância pegajosa, aparentemente sangue. A figura aproxima-se e de novo corta para o rosto de Chiquinha. Agora ela sorri. E a partir daí, os depoimentos novamente tornam-se contraditórios. Há quem afirme que a partir desse instante a fita começa a apresentar estática e a cena termina. Outros preferiram apenas não dizer nada. O que é certo é que aquele episódio teve uma péssima recepção junto aos executivos da Televisa e que Carlos Villagrán deixou o programa em seguida. Dizia-se na época que Bolanhos pretendia desdobrar os acontecimentos deste episódio ao longo daquela temporada do Chaves. Não se sabe exatamente o que ele tinha em mente, mas funcionários da Televisa que tiveram acesso a fragmentos do conteúdo, por meio de algumas anotações que Bolanhos fazia em seus cadernos, ou mesmo em conversas com o Chespirito, dizem tratar-se de um material absolutamente sombrio, perturbador e assustador. Obviamente, inadequado para crianças. O conteúdo desses fragmentos, porém, permanece desconhecido.